Bom dia a todos. Vamos, então, iniciar essa mesa que trata das evidências científicas que embasam ações diárias para construir a nossa jornada ESG. ESG é uma sigla que é traduzida em português para Ambiental, Social e Governança, foi criada pela Organização das Nações Unidas e a proposta é definir vários critérios e ações que deveriam ser colocados em prática para solucionar problemas envolvendo esses tópicos, né? As organizações de saúde devem aderir a essa nova abordagem de governança, que é criar um valor organizacional por meio do desempenho, conformidade e responsabilidade. Para isso, então, nós temos 3 temas que vão abordar ações que podem e devem ser desenvolvidas em instituições de saúde. Nós vamos, então, começar pelo tópico Metodologia Lean em Saúde. Para esse tópico foi convidado, então, eu agradeço muito a presença do professor Guilherme Tortorella, professor de Engenharia Industrial na Universidade de Melbourne, na Austrália. Ele tem mais de 12 anos de experiência como gerente de manufatura e melhoria contínua na indústria automotiva, tendo trabalhado em vários sites de vários países. Além disso, ele trabalhou como consultor da indústria por 7 anos, muitos trabalhos publicados, e a sua linha de pesquisa está especialmente focada em gestões de operações, mais especificamente em gestão enxuta, indústria 4.0 e gestão da cadeia de suprimentos. Na sequência, nós teremos, então, a fala do Dr. Razível, sobre um projeto grande, nacional, que ele vai detalhar para nós, chamado Projeto Lean nas Emergências. O Dr. Razível dos Reis Santos Júnior é médico especialista em medicina de emergência pela Abramed, executivo em saúde pela FGV e coordenador médico do Projeto Lean nas Emergências do Hospital Sírio-Libanês. Por fim, e não menos, nós vamos falar em ciência da melhoria na assistência à saúde, experiência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e para isso nós vamos contar com a farmacêutica Gabriela Berlanda, que é farmacêutica do Serviço de Farmácia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, graduada na Universidade de Passo Fundo, mestre e doutora em Ciências Médicas e Endocrinologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutoranda. Ela está cursando doutorado, chegando bem no finalzinho. E atualmente ela cursa especialização em gestão de qualidade e segurança do paciente pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Possui experiência como consultora farmacêutica em projeto de melhoria, desenvolvido pelo PROAD SUS. Então, vamos iniciar sem mais delongas. Então, pela fala do professor Guilherme Tortorella, eu passo a palavra, então, para ele. Ok, então, bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui desse evento e compartilhando um pouquinho, né, do que a gente tem vivido e experimentado ao longo dos últimos anos, e numa temática que, particularmente, eu tenho uma paixão, né, bastante grande, que é a questão de melhoria contínua, e o ambiente de saúde não deixa de ser diferente, né, não deixa de ser um caso totalmente especial, dado todo o contexto e o sistema complexo que envolve um hospital. Então, agradeço o convite desde já e vou compartilhar minha tela aqui, então. Então, falar um pouquinho de Lean, né, ou de metodologia enxuta, né, os sistemas enxutos. Quando a gente fala só de uma forma genérica, né, quando a gente fala de uma abordagem enxuta, um sistema enxuto, a gente está falando de uma filosofia, uma estratégia de longo prazo para estruturar a organização, né? O Lean também pode ser entendido como um plano tático para administrar o negócio, mas mais do que tudo é uma abordagem de liderança que vai estar criando e sustentando os processos no sentido de continuamente reduzir o desperdício. E não reduzir o desperdício por reduzir o desperdício, mas porque em tudo que a gente faz, o desperdício é significativamente predominante, né? Então, é muito mais fácil, por uma questão óbvia, a gente trabalhar na redução de desperdício do que na agregação de valor, né? Que foi uma das grandes sacadas aí do sistema Toyota de produção, foi entender que cerca de 99% do tempo de tudo que se faz, o cliente não percebe como valor, né? Então, no momento que eu tenho essa predominância de 99% para 1% de agregação de valor, se torna muito mais claro e óbvio trabalhar no desperdício. Isso aí, essa abordagem também vai trabalhar no potencial de capacidade da organização, aumentar a qualidade,
envolver as pessoas e valorizar os funcionários, né? E isso naturalmente tem impactos em rotatividade, absenteísmo e assim por diante. Estabelecer medidas de controle de processo em tempo real, né, com respostas rápidas, ou seja, mudar a perspectiva do processo para aquele modo, do modo reativo para um modo proativo, e, naturalmente, estabelecer todo esse sistema de melhoria contínua a partir do envolvimento ativo dos funcionários. Existem alguns conceitos que eu entendo que todos vocês já devem ter tido contato, que é o conceito de valor, que por mais simples que ele pareça, né, valor é o que o cliente paga, o que o cliente percebe, ele não é tão fácil de colocar na prática. Então, quando a gente fala, por exemplo, no caso de um hospital, o primeiro ponto que a gente tem que trazer atenção aqui é quem é o cliente de um hospital. Né? Se eu pensar, poxa, quem é que se beneficia do serviço de um hospital, a primeira resposta que vem à mente, obviamente, é o paciente. Mas muitas vezes não é o paciente que paga o tratamento. Né? Então, eu posso ter, eventualmente, não só o paciente, mas eu posso ter um plano de saúde privado, como eu posso ter o governo. Então, aí eu já estou agregando pelo menos mais 2 tipos de clientes diferentes, com percepções de valor diferentes. E, eventualmente, eu tenho ainda um cliente que é o paciente, por exemplo, durante um tratamento médico, ele está desacordado, né? Ele não percebe o tratamento, mas a família, ou o familiar, ou o amigo, quem quer que seja, ele que tem aquela percepção de como o paciente está sendo tratado. Então, só aí nesse exemplo trivial aqui, a gente já tem pelo menos 4 tipos de clientes diferentes, com percepções de valor diferentes. Isso aí aumenta muito a complexidade da definição do valor. Por mais que o conceito de valor seja claro, entender o valor sob a perspectiva do cliente não é tão simples assim. Os princípios básicos que norteiam um Lean, naturalmente, o primeiro é definir o valor, e a gente já falou sobre isso. Entender o fluxo de valor, por onde esse valor passa, né? Quais são as etapas que esse valor tem que perpassar. Fazer o valor fluir, ou seja, com o mínimo de distúrbios, com o mínimo de interrupções, puxado a partir do cliente, e, mais do que tudo, a busca da perfeição, que é a máxima da melhoria contínua, que eu costumo dizer, né? Que quem gosta de melhoria contínua é maluco, né? Porque a melhoria contínua é a constante insatisfação contra o status quo. Maluco no modo bom de dizer, no modo gentil de dizer. Quem trabalha com melhoria contínua sabe que não é uma atividade one-off, né? Não é uma atividade que eu vou fazer isoladamente, eu preciso fazer aquilo ali todos os dias de uma forma sistemática e consistente. E isso é um grande desafio. Fazer de uma forma pontual é muito diferente de fazer todos os dias, e isso é que gera, de fato, um grande desafio nas organizações. O Lean ele vai focar na eliminação de desperdício, vai priorizar, mais do que tudo, a criatividade antes de investimento. Então, muitas organizações, muitas vezes, tentam buscar soluções de curto prazo, comprando soluções que possam ter um impacto imediato, mas o que a gente quer, na verdade, é a construção de um comportamento mais do que tudo. E essa construção desse comportamento, infelizmente, o ser humano não muda do dia para a noite. Né? Então, essa construção comportamental se dá no médio e longo prazo. Por isso que eu tenho que fomentar ideias que, eventualmente, vão favorecer o estabelecimento de novas rotinas, e depois vem as tecnologias, o investimento, seja no que for, de tal forma a facilitar ou catalisar aquela rotina que já foi estabelecida, né, que já está sedimentada. O livro também vai fomentar a compreensão e entendimento dos processos antes de realizar as mudanças, e a melhoria contínua, que é o Kaizen, que a gente falou antes. Ele vai prover uma plataforma operacional para todas as iniciativas, sustentando as mudanças boas e acelerando aquelas que são planejadas. Mais do que tudo, vai compelir os funcionários para tomarem responsabilidade, ou seja, eu quero que os funcionários se apropriem dos seus processos. Eu quero que os funcionários tenham senso de propriedade sobre as suas atividades. E isso vai fazer com que, eventualmente, eles resolvam problemas não só nas questões que a gestão da área prioriza, mas muitas vezes em problemas que são até alheios à gestão da área, né? Ou seja, que não foi algo que foi requisitado, mas sim a própria equipe natural de trabalho identificou como oportunidade e fez o seu melhor naquele momento, né?
Por que essa abordagem vai funcionar? Porque, primeiro, ela oferece um sistema completo para excelência, né? E excelência é uma palavra que é bem forte, porque a excelência pressupõe consistência, não é só atingir uma vez um caráter ou um desempenho alto, mas sim atingir aquele desempenho alto constantemente ou consistentemente, né? E a excelência é um hábito. E esse hábito, a construção desse hábito vai passar pelas questões tanto técnicas quanto socioculturais da organização. Por isso que a gente fala que a implementação enxuta é uma abordagem que vai trabalhar junto com as necessidades básicas do ser humano, vai trabalhar junto com os movimentos culturais dentro da organização e provendo uma ponte entre as teorias e os resultados, né? Agora, mais do que tudo, eu não preciso desaprender, eu não preciso desconstruir o que a organização tem para começar a implementar a Lean, né? Seja no hospital, seja onde for. Se o hospital onde eu trabalho, se o departamento onde eu estou, ele está onde está neste momento, e se ele sobrevive no mercado até hoje, é porque, de alguma forma, o que se construiu até hoje deu certo, né? Ou atendeu às necessidades. O que não quer dizer que não possa ser melhor. Então, passa pelo líder de implementação enxuta, não só o entendimento técnico, mas também o entendimento, a inteligência emocional, para entender o cenário onde ele se encontra, né? Seja do departamento, seja da organização, para fazer essa leitura e adaptar a implementação enxuta de tal forma ao invés de conflitar com os valores existentes, convergir os esforços perante os valores existentes. Ou seja, em vez de dar murro em ponta de faca, eu vou querer, talvez, entender o contexto que eu estou inserido para tentar me beneficiar da melhor forma ao longo da implementação enxuta. Alguns elementos importantes aí é a filosofia de longo prazo, ou seja, isso é um ponto bastante crítico, especialmente na cultura ocidental, né? Porque a gente tem metas de curto prazo, tem pressões por resultados de curto prazo, que eventualmente fazem a gente tomar decisões que vão impactar no longo prazo, né? E muitas vezes, por mais que o curto prazo seja importante, tem um trade-off aí entre as decisões de curto e longo prazo que tem que ser considerado. O outro elemento importante é o Gemba, o Genchi Genbutsu, né, que diz entre os fatos e os dados eu fico com os fatos, né, ou seja, o Genchi Genbutsu, ele não só é uma forma de legitimar a opinião de alguém, ou seja, no momento que eu vou ao local onde as coisas acontecem, eu não estou gerenciando de conversa de corredor, eu não estou gerenciando por e-mail, eu não estou gerenciando por telefone, eu estou indo ver com os próprios olhos. Não só ele legitima a minha opinião e a minha percepção, como ele também, dentro do sistema teórico de produção, ele é o primeiro sinal de respeito. Porque se o problema é importante para mim, eu não delego para ninguém. Eu mesmo vou ver com os meus próprios olhos, ou seja, eu estou indo aonde as coisas acontecem e estou percebendo as dificuldades dos trabalhadores da área. Eu estou criando uma palavrinha mágica que se chama empatia, né? Então, o Genchi Genbutsu é uma forma de legitimar a opinião, demonstrar respeito e ainda uma oportunidade para o líder, naquele momento, estar demonstrando para a equipe, através dos seus comportamentos, quais os comportamentos que ele espera que a equipe tenha, ou seja, liderar pelo exemplo, que é uma das formas mais eficientes de influenciar uma equipe, né? A redução do lead time é a grande métrica, né? Alguns autores colocam aí que o quão enxuto uma organização não se dá através da eficiência ou do nível de problemas de qualidade ou entrega ou custo, mas sim através do lead time. Quanto mais curto for esse tempo de atravessamento entre a matéria-prima, ou no caso de um hospital, né, a chegada do paciente, a saída do paciente já curado ou tratado, mais enxuta a organização vai ser, né? E, obviamente, que para encurtar esse tempo, eu tenho que trabalhar naquelas pedras que eu encontro no meio do caminho, que eventualmente fazem eu ter percalços ou percorrer caminhos maiores, que são os desperdícios, né? Que são as perdas que eu tenho ao longo do processo. Então, naturalmente, o combate sistemático aos desperdícios, ele é puramente uma consequência da forma de eu enxergar o meu fluxo de valor, é uma consequência de eu enxergar os meus processos. Eles vão ser as pedras no meio do caminho que eu tenho que remover para buscar
um tempo de atravessamento cada vez menor. O Kaizen a gente já falou, que é a melhoria contínua, né, que é a tirania da melhoria contínua, né? Eu sempre posso ser melhor, sempre posso fazer melhor, né? Então, essa constante insatisfação é o que vai mover a organização. Ups. Agora, não só esses elementos são importantes, mas também os comportamentos da liderança. Porque um problema muito grande é que muitas vezes os líderes das organizações, seja a alta gerência ou média gerência, eles acabam abraçando ou, digamos assim, adotando a implementação enxuta nas suas organizações, mas querem que os seus funcionários façam diferentes. Ou seja, equipe implementa 5S, implementa Kanban, implementa Kaizen, qualquer que seja a técnica, mas eu, enquanto líder, continuo mantendo os mesmos hábitos de gestão que eu sempre tive antes. Ou seja, eu quero que a minha equipe mude, mas eu mantenho a minha forma de me comportar. Então, uma forma de entender esse impacto da implementação enxuta na forma de gerir a organização é uma comparação aqui bem simples entre a gestão moderna e a gestão Lean, né? Na gestão moderna, a gente fala que o foco da organização é vertical, ou seja, eu vou fazer o que o chefe manda, eu vou fazer o que é bom para o meu departamento, eu vou fazer aquilo que foi orientado para o meu setor. Enquanto que numa gestão Lean, a gente fala o seguinte, olha, o foco da organização é no fluxo horizontal de valor. Então, eu vou trabalhar no fluxo, mesmo que muitas vezes, para o meu departamento, aquela atividade não seja tão vantajosa, mas na percepção de fluxo de valor, da perspectiva horizontal, eu vou ter ganho. E é isso que me interessa, né? Na gestão moderna, o líder trabalha com claro suporte da autoridade gerencial, né? Na gestão Lean, a gente vai falar o seguinte, olha, eu tenho responsabilidade, né, sobre os problemas, em especial em problemas, em processos horizontais, onde muitas vezes a minha autoridade, né, as estrelas que eu tenho no ombro, não querem dizer muita coisa. Eu vou ter que liderar pela influência, eu vou ter que liderar pela base de conhecimento que eu tenho sobre aquele processo, ou seja, não pelo cargo que eu tenho. Isso muda completamente, isso legitima a minha posição perante a equipe, e não simplesmente é um carteiraço hierárquico, por assim dizer, né? Eu vou estar legitimando a minha posição com base no meu conhecimento. Gestão moderna. A gestão é feita, é o modo corno de gestão que eu costumo dizer no chulo, né? A gestão é feita de uma forma reativa. Eu vou estar olhando para o fim do período, vou olhar para a última semana, vou olhar para o último mês, eu vou olhar para o último dia, e aí eu vou olhar para o passado e vou dizer assim, a coisa não foi bem, a coisa foi mal. E aí eu vou estar pensando em como fazer. Só que isso é reativo, né? A semana passada já passou, o mês passado já passou, o dia anterior já foi. A questão que a gente quer na gestão Lean é o quê? Os gerentes de linha julgando seus processos com rápidos loopings de feedback, ou seja, é mais do que monitorar o resultado, é monitorar o processo, né? Ter processos robustos e consistentes, o resultado é só uma consequência e não uma surpresa, né? É aquela velha história, né? Não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. Então, essa preocupação com os resultados ela tem que ser ponderada a partir da percepção dos processos, e não vice-versa. Na gestão moderna, eu vou ter um planejamento de direção top-down, com os chefes dizendo o que tem que ser feito. Na gestão Lean, os loopings de feedback, né, acontecendo numa gestão participativa, onde eu vou estar fomentando as perguntas junto com a minha equipe, né, e fazendo a equipe pensar e construir junto. Mais um outro ponto da gestão moderna é a convicção de que o topo faz um bom plano, né, e o plano implementado vai dar os resultados, ou seja, chega a ser um golpe de fé, por assim dizer. E na gestão Lean a gente vai entender o seguinte, plano é um experimento, eu preciso validar esse experimento, eu preciso implementar ele, eu preciso verificar se os resultados atingidos são aqueles esperados, né? Então, é rodar o PDCA. A gente faz mal e porcamente o P, fazemos muito do D, e quase nada do C e do A, né? Esse é um ponto importante, os gerentes na gestão moderna sendo desenvolvidos pura e unicamente através de educação formal, o que não é ruim a educação formal, mas ela exclusivamente não me dá propriedade sobre o processo que eu gerencio.
Na gestão Lean, a gente vai falar o seguinte, olha, não só a educação formal é importante, mas tu tem que ter a gestão do Gemba, tu tem que conhecer, tu tem que ter propriedade sobre o processo que tu está gerenciando e liderando, né? Na gestão moderna, decisões tomadas longe do ponto de agregação de valor, enquanto que a gente quer, na gestão Lean, o líder próximo do ponto, né, para justamente estar conversando e debatendo onde as coisas acontecem. Soluções de problemas conduzidas pela área de apoio, de uma forma geral, enquanto que na gestão Lean, os problemas são conduzidos eventualmente com apoio de outras áreas, mas o líder mantém-se como o dono do processo, né? Padronização, quando houver, é feita por outros, com pouca interação, com pouca auditoria. Na gestão Lean, a gente quer essa padronização sendo feita ativamente com a equipe e com auditorias frequentes a partir da observação do trabalho. Gestão moderna, vamos rápido, vamos, gestão Lean. Meu amigo, tu já tentou 3 vezes isso, não deu sucesso, está na hora de parar um pouquinho, analisar o problema mais aprofundadamente e pensar de novo. Considerações finais, de uma forma bem rápida e rasteira aqui, a gestão moderna não vai conduzir à criação de empresas, e no caso hospitais enxutos, né? A gente tem que justamente mudar para essa gestão Lean ou até mesmo algo melhor, e obviamente utilizando o PDCA como ferramenta metodológica em tudo que a gente faz. Como a gente pode fazer isso, é a questão que eu deixo aqui para a gente ficar pensando. Ok? Muito obrigado pelo convite mais uma vez, e fico à disposição após a conversa. Obrigada, Guilherme, muito interessante, muito apropriado para o nosso dia a dia. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Dr. Razível, que vai nos falar sobre o projeto Lean nas emergências. Bom dia, doutora Beatriz, bom dia a todos. Um prazer muito grande poder estar aqui, compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente acumulou pelo Brasil afora. Agradecer imensamente e muito honrado pelo convite. Vou pedir a Simone, por gentileza, para estar projetando. Eu tive um probleminha aqui com a projeção. Muito obrigado. Só não está no modo apresentação, Simone, por favor. Perfeito. Ótimo. Então, vou falar do projeto Lean nas emergências. Pode passar para o próximo, por favor. Acho que você tem que clicar no slide, que aí ele deixa você passar. Isso. Pode passar. Bom, o projeto Lean nas emergências é um projeto do Ministério da Saúde, que é executado pelo Hospital Sírio-Libanês, e neste ano, agora nesse ciclo, ele se tornou colaborativo e integrou também o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo e o Hospital Moinhos de Vento, aí de Porto Alegre, para nos ajudar a implantar. Já passamos por 110 hospitais no Brasil, e agora, até final de 2023, vamos passar em mais 160 hospitais. Como que a gente faz essa implantação do Lean Healthcare? É sempre um médico e um especialista em processo que vai até o hospital durante 6 meses, a gente fica 2 dias a cada 15 dias no
nos hospitais, e depois a gente monitora durante 6 meses o hospital. Pode passar, por favor. Bom, pode seguir. Por que a gente precisa implantar o Lean Healthcare, né? A gente vê que tem um aumento grande da procura por serviço de urgência, mesmo tendo feito a transição demográfica. Nós estamos fazendo uma transição demográfica acelerada, também uma transição epidemiológica. A gente tem também redução da capacidade, com fechamento de muitos prontos-socorros hospitalares. Pode passar aqui, por favor. E a gente tem um problema grave de superlotação nos pronto-socorros Brasil afora. Então, a gente precisa de implementar uma metodologia que nos ajude a reduzir a superlotação. Pode passar, dar mais 2 cliques, por favor. Porque a gente precisa otimizar a utilização dos recursos existentes para atender a demanda, e o Lean, como uma ferramenta de gestão em saúde, ela vem ajudar muito nesse aspecto, já que a gente consegue compatibilizar a demanda com a capacidade, reduzindo desperdício, transformando desperdício em capacidade. Próximo. Essa é a nossa equipe, uma equipe aí de 12 médicos, 13 médicos, 12 especialistas em processos, 4 equipe no back-office, 2 coordenadores, sou eu e o Nicolas como coordenadores do projeto, e um gerente de projetos. Então, o projeto do Ministério da Saúde, via PROAD SUS, executado pelo Hospital Sírio-Libanês. Pode passar isso. Bom, a motivação, a gente conhece nessas fotos aí, Brasil afora, a gente passar nos pronto-socorros, a gente vai ver que tem muita superlotação, muitos pacientes aguardando muito tempo para a tomada de decisão, muitos pacientes na chamada observação, né? A gente tem pedido para mudar essa lógica de observação, porque a observação não tem meta de tempo para tomada de decisão. Quando a gente começa a colocar meta de tempo para tomada de decisão e meta de tempo para retirada do paciente do pronto-socorro, para internação, por exemplo, a gente começa a melhorar o fluxo de passagem do paciente nos hospitais. A gente diz que tem 3 grandes conjuntos de problemas, né? Problema de entrada, né, do pronto-socorro, que é principalmente porta médica, o problema de passagem do paciente, que é o problema da tomada de decisão, fazer os exames laboratoriais, exame de ultrassom, a tomografia, a interconsulta, né? A gente pediu um especialista para avaliar o paciente e isso acabar demorando. E tem também o problema de saída, que é da hora que eu tomei decisão de internar o paciente, quanto tempo ele permanece no pronto-socorro até acessar fisicamente um leito do hospital. Então, a gente verifica, e passando pelo Brasil afora, a gente constata que o grande problema, por incrível que pareça, não é de entrada. Não são os pacientes de baixo risco que superlotam os hospitais e os pronto-socorros. O que causa superlotação é que tem alto impacto na superlotação, é um problema de saída, é o problema que eu tomei decisão de internar, mas eu não dou alta, eu não giro o leito do hospital, eu não consigo puxar esse paciente do pronto-socorro para o leito, para o local de cuidado definitivo desse paciente, seja para a unidade de internação, seja para a UTI, seja para o centro cirúrgico. Esses atrasos, esses obstáculos no fluxo do paciente é que gera essa superlotação. Pode passar, por favor. Então, o que a gente tem visto, né? Que realmente, de fato, a superlotação passou a ser identificada como um problema de fluxo intra-hospitalar. Tem problema na rede? Tem problema na rede. Mas a grande questão do hospital é a compatibilização de demanda e capacidade e um grande problema nos fluxos dos pacientes. Então, a gente vê que os hospitais, eles são departamentais. E o Lean, ele é processual. E nós sabemos que, ao fim e ao cabo, o que agrega valor é a cadeia de cuidado. Então, o paciente inicia na recepção, ele passa pela triagem, ele faz o cadastro, ele passa pelo atendimento médico, ele faz os exames, ele é reavaliado. O que agrega valor é a cadeia de cuidado.
não é somente um ponto, né? Então, a gente precisa trabalhar o fluxo desse paciente. E quando eu tomo a decisão de internar, ele vai para outro departamento, que é o departamento de clínica médica, o departamento de clínica cirúrgica ou o centro cirúrgico. Então, acaba que esse paciente não flui, porque os hospitais estão muitas vezes fragmentados e não conseguem enxergar toda a cadeia de cuidado como uma linha de cuidado do paciente. Pode passar, por favor. Bom, então, os objetivos aqui do projeto, né? Reduzir a superlotação dos hospitais, ampliar o conhecimento sobre a metodologia ali nas emergências e melhorar a eficiência operacional dos hospitais. E por que reduzir a superlotação dos hospitais? Porque tem vários estudos mostrando que o paciente que permanece mais de 12 horas, e eu estou falando 12 horas, né, nos prontos-socorros, ele morre praticamente o dobro, ou ele fica 4 a 7 dias a mais internado no hospital. Então, não é somente solucionar uma questão estética da superlotação, que é paciente nos corredores, muitos pacientes nos locais de cuidado, por causa da redução da mortalidade. Por isso que a gente tem que trabalhar com a redução da superlotação. Existe uma correlação grande entre a superlotação e o aumento da mortalidade e o aumento da morbidade também dos pacientes. Pode passar para o próximo, por favor. Os objetivos específicos, né? Reduzir a superlotação nas emergências com o indicador NEDOX, um score de superlotação, reduzir o loss, né, que é o length of stay, sem internação, que é o tempo que aquele paciente que não precisa internar passa pelo pronto-socorro, ou seja, o lead time, né? Reduzir o lead time também do paciente que precisa se internar, também manter os hospitais que entraram no projeto, 80% também conseguirem fazer essa transformação e atingir um índice igual ou superior aí de 85% na satisfação dos colaboradores. Ou seja, a centralidade do paciente, mas também com foco nos profissionais. Pode passar, por favor. E como que a gente faz isso, né? A gente tem um roadmap do projeto, que é o DMAIC, né? Que a gente define, mede, a gente tem um diagnóstico inicial, depois a gente faz uma capacitação, uma imersão de 2 dias em São Paulo, com 8 pessoas, 8 profissionais de cada hospital, para a gente aprofundar na metodologia Lean, onde a gente faz, dá uma parte teórica, uma parte de simulações, que é bem interessante. Depois a gente entra na fase de analisar, onde a gente vai implantar lá o mapa de fluxo de valor, o diagrama do espaguete, estratégias de fluxo, né? A gente segmentar o fluxo dos pacientes, paciente de baixo risco, por exemplo, fast track, o paciente de risco intermediário, a unidade de decisão médica, o paciente grave para a sala vermelha, por exemplo. Então, a gente já segmenta esse paciente a partir da classificação de risco. O Kanban, que é uma gestão visual, super importante também, né? O Gemba, que foi citado anteriormente pelo professor, o diagrama de Ishikawa, para a gente identificar as causas, né? Devido a esse efeito aí, que é a superlotação, e também a matriz de esforço e impacto, para a gente calibrar o que a gente vai fazer, e que impacto que ele vai ter e qual esforço que eu tenho que fazer, de modo que eu vou estar elegendo aquelas medidas que têm baixo esforço e alto impacto inicialmente, para depois ir atuando nas outras ações, né? E sempre, pessoal, com um plano de ação, né? Toda vez implanta uma ferramenta e plano de ação. Ou implanta outra ferramenta, outro plano de ação. Eu costumo dizer que a gente precisa tratar dos hospitais que estão com seus processos doentes, para ajudar os hospitais a ficarem fortalecidos para cuidar do paciente que está com alguma doença. Então, da mesma forma que eu faço um diagnóstico para o paciente, eu tenho que fazer um diagnóstico para o hospital. E o que é a nossa receita para o hospital, né? É o plano de ação. E a gente costuma dizer, não adianta ficar com a receita na mão, não é isso? No interior, a gente fala que tem que aviar a receita. E aviar o plano de ação é colocar o plano de ação em prática. A gente tem que fazer ações. Então, a gente leva as ferramentas, tira um plano de ação, já com os 5W, 2Hs, e a gente já vai monitorando as ações para que a gente tenha o efeito desejado.
Além da questão do 5W2H, a gente também trabalha com protocolo de capacidade plena, que não é Lean, mas a gente incorporou na metodologia, e o Huddle, que também é extremamente importante. Depois entra na fase de controlar, que é a coleta de indicadores. Pode passar, por favor. Que eu vou passar rapidamente para vocês, só mostrando que a gente faz cada uma das etapas, né, do DMAIC, né, que é o brainstorming, a definição do escopo do projeto, por exemplo, na fase de definir, né, e aí a gente capacita os profissionais dos hospitais e inicia o projeto, pode passar. Aí vem a fase de mensurar, né, mensurar a demanda, a capacidade, onde está o problema desse hospital? Está na entrada, está mais concentrado na passagem, está mais concentrado na saída. Esse hospital, ele permanece com muitos pacientes embarcados no pronto-socorro, que a gente chama de boarding. Depois que eu tomei decisão, esse paciente fica mais 2, 3 dias, 5 dias embarcado no pronto-socorro e não acessa fisicamente o leito, né? Como que está o giro de leito, o fator de utilização dos leitos desse hospital, quantos espaços de cuidado eu tenho no pronto-socorro, muitas vezes não é medido. A gente pergunta no hospital quantos leitos tem na enfermaria. Aí o pessoal responde 45. Quantos leitos de terapia intensiva? 10. E quantos espaços de cuidado do pronto-socorro? Silêncio total. Porque o pessoal não sabe quantos espaços de cuidado tem no pronto-socorro. Porque tem os espaços, mas tem as macas, tem as cadeiras, tem as longarinas, tem os corredores, e as pessoas vão colocando paciente ali dentro. Então, a gente pergunta qual que é a capacidade do pronto-socorro, a gente não tem resposta, né? Então, essa é uma questão interessante que o projeto trouxe. Eu não preciso estar com um paciente em todos os lugares do corredor para dizer que eu estou superlotado. Basta eu ter ali 100% dos espaços de cuidado ocupados, dos espaços formais de cuidado, que eu já estou superlotado, né? Então, essa é uma questão extremamente importante. Pode passar, por favor. Aqui a fase de analisar também, né? Mapa de fluxo de valor, o diagrama do espaguete, né? A matriz de esforço e impacto. Então, uma série de questões ali, o planejamento cirúrgico, né? O bate-mapa, tudo isso a gente vai discutindo na fase de analisar. Pode passar, por favor. A fase de executar, aí vem plano de ação, vem o daily huddle, onde as pessoas se reúnem ali e verificam quantas tomografias eu tenho que fazer hoje, quantas são definidoras de conduta, para quais pacientes eu vou priorizar, isso no huddle, né, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico da tomografia, com os técnicos do laboratório, com o pessoal da hotelaria, com o pessoal da higienização, todos participando do huddle, porque todos que estão no hospital, pessoal, precisam estar envolvidos no cuidado do paciente, todos contribuem para o cuidado adequado do paciente. Se tem alguém ali que não participa do huddle, a gente está dando a sinalização que eu não precisaria, então, dessa pessoa. Não, todos são igualmente importantes. Essa é uma questão extremamente importante que a gente leva com o projeto. Aí tem o tabletop, que é uma simulação que a gente faz com o hospital. Pode passar, por favor. Na fase de controlar, né, toda visita nossa é iniciada com os indicadores. Então, como que está o seu lead time? Como que está o seu loss com internação? Loss sem internação? Seu NEDOX piorou, melhorou? E aí foi criado, em alguns hospitais, criaram um espaço Lean, que faz gestão à vista ali, vai colocando os indicadores, como está a evolução deles. Pode passar, por favor. Bom, como eu disse, já passamos em 110 hospitais, 25 unidades federativas, e nesse ciclo 6 agora, a gente já conseguiu abranger todos os estados do Brasil. Pode passar, por favor. Aqui só indicadores de performance, para vocês verem que em 6 meses, como que a gente conseguiu, né, o resultado somando no ciclo 1, 2, 3, 4, 5, redução do NEDOX, que é esse score de superlotação, em 43%, redução do loss com internação, que é esse tempo até eu tomar a decisão de internar, em 43% também, e o loss sem internação, que é o paciente que eu tomo decisão e ele pode ter alto, em 51%. Pode passar, por favor. Aqui só algumas fotos que são muito impactantes, né, pessoal?
Aqui eu iniciei ali o Hospital de Colatina, no Espírito Santo, a Santa Casa de Campo Grande, o hospital lá de Aracaju. Olha os corredores, as salas, como estavam superlotadas. Eu faço um pronto-socorro dessa forma que está aí, a única coisa que ele não tem é pronto. Não está pronto nada, não tem como atender o próximo paciente, não estou conseguindo atender bem os que já estão ali. Então, as fotos abaixo, esses são pronto-socorros, porque ele está pronto, ele está disponível, ele está com prontidão para atender o próximo paciente. Isso é muito importante. Pode passar, por favor. Aqui alguns grandes números, né? A redução de 8.292 mortes por ano, 48 mil a questão de novos atendimentos por ano também, e a gente está trabalhando em torno de 25 mil leitos, 25.781 leitos nos hospitais. Temos uma comunidade, linha nas emergências, 138 mil acessos. Pode passar, por favor. E aqui as lições aprendidas, né? A superlotação, ela não são causas principais, como eu disse, né? Grande volume de paciente baixo risco, frequentadores habituais. Nós trabalhamos na urgência, já sabemos, vamos chegar lá, mais ou menos quem vai estar lá para a gente atender. Mas não são eles que superlotam. O que tem forte relação com a superlotação são os pacientes aguardando leito, internado no pronto-socorro, né? O pronto-socorro no interno indica internação, né? Baixo giro de leitos do hospital, taxa de ocupação do hospital acima de 90%, dificulta também a subida de pacientes e acaba ficando, às vezes, pacientes de pronto-socorro, e fluxo de paciente eletivo e urgente sem separação, né? Então, isso tudo tem relação forte com a superlotação. Pode passar, por favor. Aqui uma pesquisa com hospitais participantes, que foi feita uma pesquisa para saber se eles tinham incorporado essas mudanças, 77% de adesão dos hospitais, 83% dos hospitais disseram sim, nosso hospital está capacitado para manter o resultado do projeto. 87% após a conclusão do Lean manteve uma nítida transformação na rotina deles. E 98,7% dos hospitais indicaria para outros hospitais participarem do Lean nas emergências. Pode passar, por favor. Aqui só alguns reconhecimentos, prêmios que nós ganhamos. Em primeiro lugar, no QualiOsp, Kaizen Instituto também ganhando prêmio. Terceiro lugar na Abramed, e também tivemos pôster também que a gente apresentou. Pode passar, por favor. O sucesso foi tão grande que a gente começou agora com a transformação Lean dos hospitais, que é o Lean fase 2, que a gente atua um pouco no centro cirúrgico, com mais profundidade, na UTI, nas unidades de internação, para melhorar o giro e realmente fazer um sistema puxado, puxar o paciente do pronto-socorro. Pode passar, por favor. Aqui só os resultados iniciais, com 6 hospitais que a gente fez o Lean fase 2, que é a redução aí do fator de utilização do leito, né? Melhora o giro do leito. Tempo médio de permanência em dias também caiu 19%. Cancelamento de cirurgia caiu 10%, e atraso da primeira cirurgia teve uma redução grande também, 50%. Né? E lembrar que atraso da primeira cirurgia ele impacta em todo o dia do centro cirúrgico. Pode passar. Muito obrigado a todos, estou à disposição para dúvidas. Obrigada, Razível, excelente. Vamos adiante, então, vou passar a palavra, então, para a Gabriela Berlanda, para ela falar de projeto de melhoria e uma parte da experiência que nós tivemos aqui no Clínicas. Gabriela. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite à professora Beatriz, à comissão organizadora, e eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então, eu vou estar apresentando, né, aqui sobre ciência da melhoria na assistência à saúde, experiência, então, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Bom, todos nós nos deparamos em algum momento da nossa vida com vontade ou necessidade de mudar alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem muitas ideias, mas, de fato, mudar, né, fazer as mudanças que vão resultar em melhorias reais é a parte mais difícil. E muitas vezes na execução é que onde a gente encontra as maiores dificuldades, né, para buscar essas melhorias. Bom, e o que é então o modelo de melhoria? Né? Modelo de melhoria ou ciência da melhoria é a mesma coisa, é um método que você pode usar para melhorar qualquer coisa, desde esse método ele pode ser usado para melhorar qualquer coisa, desde a rotina diária até reduzir pneumonia associada à ventilação mecânica ou reduzir eventos de hiperglicemia em pacientes internados. Esse método ele nos dá fundamento e estrutura para a gente poder desenvolver projetos de melhoria. Ele também traz a metodologia da ciência da melhoria, o modelo de melhoria, um conceito fundamental que mudança é diferente de melhoria, né? Então, para a gente alcançar a mudança, a melhoria, é necessária mudança, porém nem toda mudança ela vai resultar em melhoria. E isso corrobora ao pensamento de Einstein, né? Que a gente não pode esperar resultados diferentes, fazendo as coisas sempre da mesma forma. Né? Então, o modelo de melhoria, ele é bastante usado, né, em projetos de melhoria e é referência na área da saúde, né? Então, ele é baseado nos princípios de Deming, né, que Deming foi um dos pioneiros, né, em estudos e aplicação de modelos de melhorias da qualidade de processos produtivos durante e após a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. E ele é dividido em duas partes, esse método. Né? Então, a primeira parte desse método é responder 3 perguntas. A primeira pergunta é o que estamos tentando realizar. Então, quando se desenvolve um projeto de melhoria usando esse método, a primeira pergunta é o objetivo. Né? O que tu está tentando realizar? Qual é o objetivo? Né? Sendo importante ter uma meta para esse objetivo mensurável num tempo né, limitado. Segunda pergunta é como saberemos se a mudança é uma melhoria, né? Então, através dos indicadores, né? Então, o método preconiza que sejam monitorados, que tu meça para tu saber se essa mudança está resultando em melhoria, né? E a terceira pergunta é que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria. Então, que ações, né? Que mudanças serão aplicadas para a gente buscar essa melhoria. E a segunda parte do método, o modelo de melhoria, o ciência da melhoria, é o método científico do PDCA. Né? O PDCA vem do inglês plan, planejar, do, fazer, study, estudar e act, agir. Né? Então, uma ferramenta que ela nos proporciona um aprendizado, né, da predição do que tu esperava com esse teste, com, de fato, o que aconteceu, né? Então, não deu certo, mas o que a gente aprendeu com isso? Né? Deu certo, então, lá, nessas etapas, tu planeja, tu executa, no study, tu avalia se deu certo, deu errado esse teu teste, no ACT tu vai agir, tu vai adotar, tu vai adaptar a esse teu teste, tu vai ampliar ou tu vai abandonar essa ideia. E o principal, essa ferramenta, o principal é testar em pequena escala. Bom, então hoje eu vou estar compartilhando aqui um pouco da experiência, então, a experiência do Hospital de Clínicas com relação à utilização da ciência da melhoria, né, através da execução do projeto ALVO, né, ALVO que vem do acrônimo de Ação Local voltada à otimização e uso seguro da insulina. Mas o que é o projeto ALVO? Como ele surgiu, por quê? Né? Então, aqui a gente vendo um pouquinho sobre a linha do tempo aqui com relação ao desenvolvimento do projeto. Então, lá em 2018, a gerência de risco, então, recebeu uma chuva de notificações de incidentes na prescrição e administração de insulinas, né? Então, se começou, então, a estruturar um grupo de trabalho multiprofissional, né, onde foi realizado o mapeamento dos processos e riscos e falhas através de uma ferramenta da qualidade do HFME, né. Então, em 2019, esse grupo identificou 21 modos de falha
com relação a esse processo de prescrição e administração de insulina. E todos praticamente relacionados à adesão ao protocolo, né, dificuldades de entendimento e processos relacionados. Em 2020 e 2021, então, foi criado o Programa de Prevenção e Tratamento da Hiperglicemia, que foi o PPTH, né, onde se iniciou, então, a revisão dos protocolos, a construção de EAD para médicos e enfermagem, e o PPTH, ele identificou a necessidade, então, da realização de um projeto de melhoria, buscando ações rápidas, estruturadas e sustentáveis, né, que auxiliassem, então, na implantação do protocolo de hiperglicemia e de manejo de hiperglicemia no hospital, né. Então, em 2021, foi identificado os membros do time, começou, então, a ser estruturado esse time do projeto, onde, em 2022, foi colocado, então, em prática o projeto-alvo, né. Então, a proposta do projeto-alvo é fazer diferente do usual, então, para a implantação de protocolo, né? Então, qual é a forma usual? Geralmente, quando se constrói um protocolo, se reúne especialistas, a gente constrói o documento e disponibiliza para uso. Mas, muitas vezes, se tem dificuldade de pôr em prática o que está no documento, né? E a proposta do alvo é envolver a ponta, envolver quem está no problema, para juntos ver qual é a melhor maneira da gente conseguir levar o que está no documento, no protocolo, para a prática. Então, foi selecionado uma unidade piloto para a gente desenvolver esse projeto, né, que foi a unidade do Nono Norte, uma unidade parceira que tinha interesse em participar, e também era a referência da especialidade da cirurgia vascular, a vascular que ela tem grande parte dos pacientes, são pacientes com diabetes, onde hiperglicemia leva a um desfecho desfavorável para esse paciente. E nós temos também o comanejo de geriatria, que acaba também junto atendendo esses pacientes da vascular. Então, foram essas especialidades incluídas, né, então, o piloto, ele inclui pacientes atendidos pela especialidade cirurgia vascular e comanejo, desses pacientes internados no Nono Norte, né, então, essa é a unidade, é o piloto, então, do projeto. E respondendo, então, lá a primeira pergunta do método, né, o que a gente está tentando realizar, é o nosso objetivo, né, então a gente tem aqui o nosso objetivo, que é em cima do resultado, a gente quer melhorar o processo de administração de insulina e prescrição, e qual o resultado disso? É reduzir a hiperglicemia. Então, esse é o nosso objetivo, é reduzir o percentual de pacientes internados com episódios de hiperglicemia em 50% nos pacientes da cirurgia vascular na unidade do Nono Norte, até dezembro de 2022. E aqui eu trago, então, um pouco dos nossos, eu trago aqui os nossos resultados, então, do projeto-alvo, né, então, com relação ao processo, né, então, nós medimos indicadores de processo, então, aqui, o que a gente tem de indicadores? Percentual de não conformidades na prescrição por itens observados, né, onde são 12 itens que são observados nas prescrições, e aqui a gente, então, faz esse levantamento do percentual de não conformidades. Percentual de glicemia capilar não realizada e percentual de não conformidades na administração de insulina. E bem bacana que, né, nós temos já resultados, né, então, com relação a não conformidades na prescrição de itens observados, então, nós iniciamos com 26%, hoje a nossa mediana atual é 20%, com relação à administração de insulina, então, era 14% inicialmente, reduziu para 4%, né, então, a gente já tem esses resultados com relação ao processo. Importante, no método, a gente usa gráfico de tendência para avaliar, para analisar os dados, né, onde nos permite olhar de uma forma dinâmica esses dados, diferente do gráfico em barras, que é a fotografia do momento, né, aumenta ou reduz, e aqui a gente consegue ver o comportamento desses dados, olhando, né, retroativo, porque antes, quando começamos o projeto, a gente fez uma coleta de dados retroativa para a gente saber de onde a gente está saindo, como a gente está, e para ser definido as metas. Também é usado o gráfico de Pareto, que é uma ferramenta da qualidade que nos permite identificar o que a gente prioriza, né? Então, foi usado o gráfico de Pareto nas não conformidades na prescrição de insulina, né? Então, como são vários itens
vários itens que a gente observa, o que a gente prioriza, né? Então, quando começamos, a gente olhou lá atrás, retroativo, e para identificar, o gráfico de Pareto, ele parte do princípio que, na maioria das vezes, 80% do problema, das consequências, estão relacionados a 20% das causas, né? Então, recomenda que seja priorizado esses 20% que estão impactando em 80% do problema, que é o que está destacado aqui, destacado aqui em vermelho. E aqui, com relação, então, aos resultados do projeto referente a indicadores de resultado e equilíbrio, né, então, o indicador de resultado é em cima do nosso objetivo, a gente ainda não conseguiu reduzir, né, atualmente a nossa mediana é 55 pacientes com pelo menos um evento de hiperglicemia para cada 100 pacientes dia, né. E equilíbrio, o indicador de equilíbrio é a taxa de hipoglicemia, que hoje nós temos 8 eventos de hipoglicemia para cada 100 pacientes dia. Não temos tendência, deslocamento, mas a gente vê que tem um comportamento ali se aproximando de um deslocamento, né, da mediana. Bom, mas melhoria não se trata apenas de medição, né? A gente, como diz o provérbio palestino, você não pode engordar uma vaca somente pesando, né? Só que, no entanto, sem a medição, nós vamos ter dificuldade em saber se a mudança realmente ela resulta, né, ou não em melhoria. Então, para isso, nós utilizamos o diagrama direcionador, que é uma ferramenta que ela nos ajuda a organizar quais são os norteadores de mudança, né? Que mudanças nós precisamos realizar e dentro dessas mudanças, quais são as ideias de mudança, né? Então, aqui eu trago esse diagrama que nós construímos, né? Então, às vezes, para algumas mudanças, nós precisamos testar e implementar várias ideias de mudança para a gente conseguir alcançar lá. E essas mudanças a gente vai atualizando, né? Então, algumas estão em andamento, algumas estão a ser testadas, com alguns prazos, então, que a gente define, então. E aqui eu trago um exemplo, então, de uma rampa de PDCA, né? Então, um teste que foi feito relacionado ao uso do lembrete na bandeja de refeição para monitorização da glicemia capilar antes das refeições, né? Então, a gente inicialmente iniciou com o objetivo de usar para lembrar a administração de insulina e monitorização da glicemia antes das refeições, mas no primeiro teste se viu que alguns pacientes não tinham insulina, que gerava confusão, que acabava onerando um pouco o trabalho do pessoal da nutrição que entregava o alimento. Então, se fez um novo teste, né? Então, utilizando somente o lembrete para lembrar a monitorização da glicemia antes da refeição. Porém, se viu que não adiantava também entregar o bilhete sem orientar o paciente. Então, daí, as nutris começaram a orientar para os pacientes também que eles iriam receber, né, esse bilhete. E o objetivo dessa mudança também foi iniciar a educação do paciente na internação, né, com relação à sua automonitorização da glicemia capilar. Então, esse é um exemplo de PDCA, de uma rampa que a gente fez no projeto. E trazendo aqui algumas ações, então, mudanças realizadas ali pelo time, né, então, foram feitos cards, lembrando as insulinas padronizadas, tempos de ação, cards lembrando a importância de não se suspender a insulina em paciente com diabetes tipo 1, também em campanhas institucionais foi introduzida a questão da prescrição de insulina, formulário na unidade para registro dos locais de aplicação de insulina, também conseguimos auxiliar o pessoal dos suprimentos para a aquisição de seringas com agulhas menores, isso levando a maior segurança na aplicação de insulina, e algumas medidas em sistema, né, como o da glicemia capilar conforme a dieta, e lembrando que sistema, embora a gente está trabalhando o piloto no Nono Norte, algumas mudanças que envolvem sistema a gente não consegue implantar somente na unidade, né, então acaba sendo ampliado para todo o hospital, porém, se testa com o time, se constrói junto com o time da unidade. Na implementação fizemos primeiro ali no Nono Norte, ajustamos no primeiro dia as fragilidades e posteriormente foi sendo implantado em todo o hospital, né. Outra ação, então, foi capacitação com os farmacêuticos clínicos, né, pelas professoras,
onde o farmacêutico clínico está próximo às equipes, junto com as equipes médicas também busca a otimização da farmacoterapia dos pacientes, lembrete no cadastro das insulinas para auxiliar o prescritor na hora da prescrição de insulina, né, com relação à dose, e também teve a campanha Rodas de Conversa, que as professoras, aqui temos a professora Beatriz, a professora Cristiana, então, que fizeram. Então, a gente testou esse formato no Nono Norte, conversando, tirando dúvidas com a equipe da assistência, com relação às insulinas, os tipos de insulina, e a gente viu que deu certo, e foi, como era uma medida emergente que a gente precisava também levar para o resto do hospital, então foi feito também em outras unidades do hospital. Atualmente, a gente está trabalhando, então, em alguns testes, né, em ações relacionadas à transferência de cuidado, que é um processo complexo, então vai abrindo muitas coisas para, né, vários testes, desde transporte, desde faz a glicemia, o paciente toma o café e aplica insulina antes da diálise ou depois, ou lá na diálise, então é um processo bem complexo que a gente está em andamento e está fazendo os testes, então, atualmente. Com relação aos modelos de prescrição de insulina, né, então também o grupo a gente está trabalhando então nos testes relacionados, e o EAD para a enfermagem e para os médicos também é uma ferramenta que vem a auxiliar então na capacitação dos profissionais, que ele está em andamento, quase sendo finalizado. Né. Aqui eu trago o quadro de aprendizagem, que é uma ferramenta que a gente disponibiliza na unidade, para a equipe acompanhar, né, os indicadores, os resultados, os PDCAs que estão sendo testados, para participar também, trazendo oportunidades identificadas para ser trabalhado, né, então, para proporcionar essa comunicação da equipe, além do time, também dos demais profissionais da unidade. Aqui, né, algumas fotos, então, das capacitações sobre o método, teste ali do PDCA com o Sr. Batata, e aqui eu trago esse grande time, né, o time de trabalho lá do Nono Norte, que é liderado pela enfermeira Juliana, onde eu estou representando aqui esse grande time, né, eu faço parte das facilitadoras do programa, né, do PPTH, a professora Beatriz, a professora Cristiana, farmacêuticos, os enfermeiros participam, né, então, esse time que está conduzindo, né, e sendo responsável pelas ações e resultados desse projeto. E aqui uma frase eu trago para finalizar, que eu acho que ela representa bastante o modelo de melhoria, ciência da melhoria, onde todos ensinam, todos aprendem, né? Então, nós aprendemos com o paciente, nós aprendemos com a ponta que está lá no problema, então, acho que ela representa bem sobre o método. Aqui deixo o meu e-mail, né, e agradeço a todos, e mais uma vez a oportunidade, então. Obrigada, Gabriela. Muito bom, muito interessante essas apresentações. A gente está disponível agora para responder algumas perguntas. Até agora, o que eu vi ali no grupo, na verdade, foi um comentário sobre, ao início da apresentação do professor Guilherme, da importância de se conhecer o trabalho de quem está na linha de frente, né, para poder, a partir dali, também construir propostas em conjunto que façam sentido, né, então, qualquer tipo de ação de cima para baixo, não tem como funcionar bem, né? Eu acho que esses princípios, né, que foram apresentados pelos 3 apresentadores, né, todos eles convergem para essa ideia de um trabalho multiprofissional, né? Ali no Lean na Emergência, a gente teve sempre o trabalho com os vários da área da saúde do hospital, e cada um trazendo a sua contribuição. E a própria dupla, né, do projeto, né, Razível, é um médico e um engenheiro de produção que corre esse Brasil afora ali, trazendo esse método. Eu vou formular uma pergunta para ti, então, Razível, assim, eu sempre me gravei bastante na época do nosso projeto ali no hospital, entre 2018 e 2019, essa questão de que o importante na excesso de lotação da emergência, ele não é a entrada,
embora as pessoas sejam muito convictas disso. E inacreditavelmente, né, Razível, depois de todo o trabalho que a gente teve e muitos filhotes e muitos resultados bons, a gente ainda ouve isso no hospital, porque nós estamos com um recrudescimento da nossa lotação, nós resgatamos vários treinamentos, trabalhos junto com a equipe, estamos tentando ver como é que a gente consegue sair dessa de novo, usando todo esse conhecimento que a gente aprendeu naquela época, daquele trabalho bem importante, tá? Mas quando tu comentasse sobre saída, né, a gente está falando da entrada, do fluxo e da saída, eu te ouvi falar de saída para o centro cirúrgico, saída para o leito, saída para a CTI, e a saída para casa do paciente, ela é tão pouco que ela não mereceu o teu comentário, porque assim, ó, eu enxergo hoje, e aí a gente tem, e aí já quero fazer uma provocação sobre quem é que está atendendo esse paciente na emergência. Tu é especialista em emergência, né? Então, se eu tiver o especialista, o emergencista e profissionais técnicos de enfermagem, enfim, todas as pessoas estão acostumadas com a emergência, elas naturalmente elas recebem esse paciente, elas vão ter uma capacidade diferente de um médico ou enfermeiro formado em clínica, porque eles têm a capacidade de avaliar rapidamente, detectar o problema, pedir os exames e tomar as decisões, né? Enquanto não que o clínico ou o cardiologista que está lá na enfermaria, ele não tenha isso, mas ele já tem outra visão, a visão da investigação, a visão trata e observa 48 horas, fala assim, não tem que observar, tem que tomar a decisão. Então, a minha pergunta é um composto, assim, primeira coisa, onde é que ficou o indicador da alta direto da emergência, né, para casa, qual é o percentual qual é a importância disso, qual é o percentual de todas as saídas, né? E a segunda coisa, o quanto que tu entende que o emergencista ele vai estar mais capacitado que outro tipo de profissional médico, ou do ponto de vista dessa rotatividade desse processo funcionar bem? Qual é o teu entendimento quanto a isso? Obrigado, doutora Beatriz. Primeiro, ressaltar que realmente o sucesso do nosso projeto também se deve à nossa passagem pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Que naquele início a gente vai criando massa crítica e tornando o hospital o projeto nacional, né? Então, agradecer vocês aí, que foi uma contribuição muito grande que vocês deram ao nosso projeto naquela fase inicial. Bom, importantíssimo, doutora Beatriz, a questão da alta, né? A gente parte do pressuposto que a gente tem uma taxa de conversão nos atendimentos do pronto-socorro, né? A taxa de conversão, o número de atendimentos que a gente faz e quantos que eu tenho que converter para internação, né? A correta indicação da internação também é fundamental. Então, a grande parte, né, a maior parte dos pacientes, eles acabam tendo alta do pronto-socorro. É importante frisar, sem indicação de interna, né? Porque aí vem um grande problema, que a falta da alta, do giro do leito do hospital, faz com que o pronto-socorro faça todo o ciclo de cuidado do paciente dentro do pronto-socorro, e eu começo a ter um problema, que não acontece lá nos Estados Unidos ou em outros locais, né? Que é eu dar alta para o paciente de dentro do pronto-socorro com indicação de internar. Ou seja, ele ficou internado ao invés de estar no leito do hospital, ele ficou numa maca ou num leito do pronto-socorro e acabou tendo alta dali. Isso é um problema que é muito nosso, né? E outros países também que passam esse problema, mas não é um problema que quem criou o NEDOX, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles não têm esse tipo de problema. Então, o que a gente começou a fazer? É importantíssima a sua pergunta, porque a gente tem, eu falo que o paciente que vai ao pronto-socorro é como nós que vamos para o aeroporto, né? Nós não vamos para o aeroporto para ficar na sala de embarque. Nós vamos para o aeroporto para ir para Brasília, para São Paulo, para Paris, para Nova York. Ou seja, tem um destino. A gente tem que ter um destino. Não vamos para o aeroporto para ficar na sala de embarque. A mesma coisa o paciente para o pronto-socorro. Ele chega no pronto-socorro e eu tenho que dar um destino para ele. Esse paciente, eu tomar uma decisão, eu vou estabilizar o paciente grave, e esse paciente possivelmente vai precisar de terapia intensiva. Então, o destino dele, eu tomo uma decisão relativamente rápida, que esse paciente precisa de terapia intensiva. Eu tenho o paciente que é de baixo risco, que eu vou atender e vou tomar a decisão de alta,
né? Esse paciente tem que ir para casa e eu preciso agilizar o lead time dele, é um paciente de baixo risco, que eu vou usar pouco recurso para esse paciente, eu não posso gastar muito tempo com esse paciente, porque eu preciso priorizar os pacientes mais graves. E ter o paciente de risco intermediário. Vamos dizer aí, o paciente parte dos laranja e amarelo, que eu demando mais tempo e exames para tomada de decisão. Então, essa segmentação é muito importante para nos ajudar no fluxo de passagem do paciente pelo pronto-socorro. Ou seja, grave, sala vermelha, intermediário, unidade de decisão médica, baixo risco, fast track. Pronto, aqui eu já tenho uma taxa de conversão diferente. O vermelho vai se internar muito mais, o laranja e amarelo vai internar menos, um pouco, e o verde e azul praticamente zero de internação. Esses pacientes todos para casa. Agora, o que vai puxar o paciente e a eficiência do hospital, eu falo que começa pela alta, seja no pronto-socorro, seja nas unidades de internação. Lembrando que a alta do CTI é uma transferência de cuidado, na verdade, né? Eu saio do CTI, vou para a unidade de internação, vou desescalonando aquela questão, e a senhora lembra que aí a gente, inclusive, envolveu o pessoal da atenção domiciliar, lembra? No huddle, né? O pessoal ia para o huddle para identificar aquele paciente que podia ir para casa, já do pronto-socorro, que nem precisaria acessar o leito, né? Eu lembro muito bem que a gente trabalhou essas questões aí no pronto-socorro. Então, é importantíssimo. O destino do paciente, posso corrigir a fala, né? Que vai ao pronto-socorro, né? Casa, CTI, unidade de internação, centro cirúrgico. É importantíssimo esse fluxo de passagem do paciente para que a gente realmente consiga dar acesso à comunidade em tempo oportuno e esse paciente sair cada vez mais cedo, melhorado e não se reinternar em 30 dias. Obrigada, Razível. Eu também corrijo a minha fala, que, claro, nós estamos falando de pacientes que não teriam indicação de internação, obviamente, né? Então, quando a gente identifica que ele não tem, ou pelo menos, aí a questão é essa, a identificação, né? Tomar essa decisão que eu entendo que é um demarcador aí importante para a gente poder definir onde é que está o nosso problema, né? Se a decisão foi tomada corretamente, que ele não vai internar, ele tem que sair imediatamente que tiver resolvido o seu problema. E eu queria saber, então, não sei se alguém... Eu estou vendo aqui os comentários do chat, são todos elogiosos, agradecendo as palestras, mas eu não estou tendo perguntas, então por isso que eu sigo movimentando, né? Então, aqui foi comentado, então, a importância de todos os profissionais no cuidado ao paciente, né, desde a internação breve ou prolongada. E eu queria saber do Guilherme em relação a se teve algum tipo de experiência aí na Austrália quanto ao sistema das emergências, porque o Razível comentou dos Estados Unidos, o sistema é bem diferente do nosso, não sei se é porque eles são mais ágeis ou porque eles têm mais leitos proporcionalmente, né, enfim, ou se tudo ao mesmo tempo, né, eles medem em horas, né, o período esse que os pacientes passam na emergência, e nós mal conseguimos reduzir o nosso, naquela época, conseguimos uma grande redução do tempo de permanência, né. Como é que funciona aí na Austrália esse sistema em geral? E se eles usam desse sistema Lean ou dos engenheiros de produção para auxiliar nesse problema? Não, tem alguns detalhes na pergunta, Beatriz. Eu estou 1 ano e meio aqui em Melbourne, né? Desse 1 ano e meio, 6 meses eu fiquei em lockdown. Então, eu fiquei trabalhando de casa, né? Então, em Melbourne foi a cidade onde o lockdown foi o mais longo do mundo, né? Então, foi bastante duro aqui. Nesse 1 ano, um pouquinho menos de 1 ano aí que eu estou livre, vamos chamar assim, eu não tive tantas oportunidades de ir aos hospitais aqui por conta do meu foco ter sido nas empresas de manufatura, né? O que acontece aqui na Austrália é que a Austrália não tem uma tradição, de uma forma geral, seja o tipo de setor da indústria, manufatura, serviços, construção, não tem uma tradição muito grande nessas abordagens de gestão como melhoria contínua. Tá? Então, inclusive, não tem a figura do engenheiro de produção aqui, né?
eu vim para cá para ajudar a montar o primeiro programa de engenharia industrial aqui da Austrália, que até então não tinha, começou no passado. Então, realmente, nessa questão de gestão aqui ainda é muito, curiosamente, ainda é bastante embrionário. Eles trabalham de uma forma bem reativa em todos os segmentos, aí, infelizmente. Então, eu não consigo te ajudar muito nessa pergunta vinculada aos hospitais da Austrália, porque, de fato, eu não visitei nenhum hospital ainda aqui. Tá bem, então eu vou esperar quando tiver visitado, me avisa como é que é, porque eu quero conhecer também, porque Pode deixar. o sistema de saúde da Austrália, das poucas coisas que a gente eventualmente lê artigos e vai atrás de algumas coisas, pelo menos na minha área do diabetes, né, eles têm uma atenção primária forte, eles têm o atendimento de pacientes com diabetes, até prescrição pela enfermagem, auxiliando o médico, quer dizer, já com uma questão de eficiência, né, um paciente muito complexo, recebendo o cuidado de vários profissionais diferentes, para que ele possa, porque se a gente coloca tudo em cima do médico, todas as tarefas, ele acaba não conseguindo fazer toda essa demanda. Então, várias coisas bem diferentes. Então, eu imagino, e eu li algumas coisas a respeito de Lean, mas eu acho que, não sei qual é o problema em relação, se é que existe algum problema em relação às emergências, eu não lembro de ter lido. Eu vou perguntar para a Gabriela, então, fazer uma pergunta para ela e vamos ver se, em relação, assim, a gente vê, né, naquele teu slide de só o bilhetinho, né, de colocar para o paciente, e aí vem um outro contexto interessante dentro do trabalho no hospital. A gente está acostumado a médico prescrever, enfermeiro aplicar e o paciente ser passivo, né? Então, o paciente está dentro do seu cuidado, é super importante, né? Então, porque como a gente tem um quantitativo grande de pacientes graves, a gente percebe com frequência um dos problemas, então, abordados ali, que aparecem no Pareto, é o descompasso entre uma coisa tão simples que tem que fazer glicemia capilar primeiro, de acordo com essa glicemia capilar vem a prescrição de insulina que está lá na prescrição, e depois tem um intervalo de 15 a 30 minutos até a alimentação. Se qualquer uma dessas três coisas forem feitas inversamente, glicemia depois da comida, enfim, já dá tudo errado, né? Então, por esse motivo que isso foi um dos focos ali do trabalho, e o bilhetinho, ele vinha com a ideia de o paciente participar do seu cuidado, que é onde eu queria chegar ali, né? Então, colocar o bilhetinho na bandeja para que ele leia aquele bilhetinho e ele saiba que, bom, se não vier um técnico que fazer minha glicemia capilar, eu não posso comer. Então, ou ele vai lá e apita, chamar alguém para poder fazer o que tem que ser feito, né? Mas aí vê que, assim, só com essa tão singela medida, foram vários PDSAs, né? Então, como é que é isso, Gabriela? Assim, porque o problema é muito grande, a gente tem muitos problemas para resolver e a gente precisa realmente fazer tão pequeno e tantas vezes. O que a gente aprende, então, com esses passos iniciais do projeto? Bom, primeiramente, o PDCA, então, é um método científico que nos proporciona um aprendizado com o teste, né? A gente tem lá a predição, o que se espera com esse teste, né? E na etapa lá do stage, a gente vê que deu certo, a gente atingiu o que esperava, e na última etapa do ACT, a equipe, o time junto, vê, a gente vai precisar adaptar esse teste, vai ser possível ampliar, a gente vai ter que abandonar a ideia, porque foi absurdo o resultado, ou vai adotar, né? Pelo método, se recomenda sempre que os testes, que o PDCA seja proporcional a 5, mas, claro, isso na prática, né, vai sendo adaptado, geralmente se recomenda se iniciar com 1, por quê? Começa com 1, vai ajustar, um exemplo, esse mesmo teste do lembrete, na escrita, quando a gente fez no primeiro ali da escrita, o pessoal falou, não, tá pequeno, né, a letra tem que ser maior, a gente viu que não tinha como a gente resolver todos os problemas em um bilhete só, e a gente foi ver que a gente ia ter que focar só na glicemia, não ia conseguir resolver o problema da aplicação da insulina antes, né, então ele nos proporciona esse aprendizado com o teste, né, mas a importância de tu usar a ferramenta porque tu tem a etapa do planejamento e tu define o que tu espera com esse teste, porque se a gente não usa a ferramenta e todo mundo não fica claro o objetivo desse teste para todo mundo, daqui a pouco o que a professora espera é diferente do que eu espero, né, e muitas vezes lá na conclusão, deu certo, deu errado, a gente pode entrar em divergência porque eu esperava uma coisa e a professora esperava outra, né.
Então, essa importância, testar em pequena escala, sempre se recomenda começar com um para se ter menos desgaste com relação a, daqui a pouco ter que mudar, é uma letrinha que está errada. Se recomenda proporcional de 5, mas isso pode ir sendo adaptado. E esse é um teste que a gente não ampliou em todo o hospital. Por quê? É um teste que só faz sentido hoje ter ali na unidade, foi ampliado para todo mundo no norte, né? Então, foi ampliado dos pacientes da vascular que são do piloto para toda a unidade. Mas ele faz sentido porque a gente tem outras medidas junto. Então, se a gente ampliar para todo o hospital, sem o paciente ter orientação, vai perder o sentido e não. Então, nesse momento, está no piloto, claro, todas as ações e testes que a gente está fazendo no piloto, a intenção é que seja ampliado para o hospital futuramente, mas por enquanto daí está na unidade. Obrigada, Gabriela. Eu queria lembrar de uma coisa que o Razivo passou rapidamente ali, que é a matriz de força e impacto. A gente não entrou nesse detalhe ali em relação a essas medidas, né, Gabriela, mas eu fico pensando que algumas medidas dos modelos de prescrição de glicemia capilar conforme a dieta, eu acho que elas vão ser muito mais impactantes, né? São medidas fáceis de fazer, foi muito simples, né? E eu acho que elas vão ter um impacto maior, assim como os modelos de prescrição da insulina. Minha aposta agora é que, ao mexer nos modelos e deixar modelos mais adequados, a gente deve ter resultado lá no indicador principal, porque eu acho que é uma medida simples que vai ter um impacto maior, né? Então, esse estudo eu acho que também é importante, para a gente não desgastar a equipe com medidas, eventualmente, que demoram e até para ser realizadas e depois o impacto é pequeno. Embora a gente nem sempre saiba, né, o que vai funcionar e o que não vai. E perfeito, professora, só complementando, a gente está iniciando, né, essa parte dos modelos, mas no nosso subgrupo ali de trabalho, a gente tem todo mundo, tem inclusive o técnico de enfermagem que está lá na ponta participando, né, então é o principal do método, é a ponta participar junto, né, quem tá lá no problema tá junto, participando das decisões, então. Bom, quero deixar aberto, se alguém quiser fazer mais algum comentário final, antes da gente finalizar. A Silvia já está se deslocando. Eu precisei ter um compromisso agora, desculpa, doutora Beatriz. Não te preocupa. Só toma bastante água, estou em Brasília também e está bem seco por aqui, 15%, né? Exatamente, está seco e quente. Tá bem. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Muito obrigada, professor Guilherme. Obrigada, doutor Razível, Gabriela. Acho que foi um conjunto que se completou a cada uma dessas palestras, desses comentários. E a gente tem um mundo aí para ter uma eficiência melhor nas instituições de saúde, baseado no método Lean e nos projetos de melhoria. Todas essas ferramentas, elas são importantes, mas é claro, a gente precisa de quem tem experiência nisso para conduzir esses projetos, pelo menos inicialmente, né? Porque realmente tem vários detalhes que a gente não prestar atenção ali e a gente acaba não conseguindo o resultado desejado. Então, eu queria agradecer novamente, um bom dia a todos e até mais. Obrigada, muito. Bom dia. Obrigado, doutora tchau. Beatriz. Sempre um prazer contribuir com a Hospital de Clínica de Porto Alegre. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Até.